Valendo. Então queria começar assim, botando este Palo Santito, esse incenso, e assim com essa fumaça pedir a permissão deste espírito, desta planta, para poder contar um pouco o caminho deste ser. Porque para contar nossa própria história temos que contar também a história de nossos avós, de nossos antepassados, de nossos ancestrais. Quem sabendo e entendendo o caminho de nossos avós, entendemos um pouquinho por que estamos aqui, e o que eles fizeram antes, e como eles rezaram para que nós consigamos nos manter nessa vida. Eu queria começar contando a história do Palo Santo. E antes de começar assim a própria história dele, fazer uma referência a esta planta. É uma árvore nativa da Amazônia e dos bosques, que tem uma relação direta com o Oceano Pacífico. Então ela encontramos no Peru, na Bolívia, Equador, Colômbia. Um arborzinho assim de 2, 3, 4 metros. Muito antigo. Nos últimos tempos, com este movimento do capitalismo, de a gente se tornar industrializados e de ter que produzir muito alimento de uma maneira não harmoniosa, não benéfica para a terra e para nós mesmos, ele também se viu sometido a um mal-entendido. Se a gente bem lembra, né, as famosas maçã chilena, argentina, uvas, aquelas frutas que se vendia em caixas e se transportava por vários lugares. A caixa, para fazer as caixas de madeira, para poder transportar essas frutas, eram feitas desse árvore de Palo Santo. Então, uma madeira que tinha em quantidades, macia, fácil de tirar. Eles pegavam essa árvore, cortavam e faziam as frutas. E aí mandavam para todo lugar. E assim se exterminaram bosques enormes de Palo Santo. Bosques enormes que não se consegue mais recuperar. Infelizmente, o ser humano às vezes não compreende realmente porque não sabe sua história. Então assim aconteceu com o Palo Santo. Hoje em dia, de alguma maneira, essas casas se mudaram para o pinos. E pronto. E assim vou começar a história dele, né? Para saber o respeito e o carinho que temos a esta planta, a este avô. Por que ele se encontra nos altares andinos? Por que quando a gente precisa um carinho, um amor, uma saúde para seu corpo, utiliza ele? Então se conta há muito tempo que tinha um mestre, um avôzinho, uma criança, um homem, que andou por todos os caminhos, tanto pelos Andes, pelas florestas, pelos desertos, com um propósito, propósito da cura, propósito de ajudar os seus irmãos, então a ter uma saúde, a ter uma melhor vida. E assim este avô andava, caminhando, chegava de povoado em povoado, ajudava nos partos, quando alguém tinha doença, nos batismos, nos casamentos, em tudo que era do cotidiano da vida e das pessoas que precisavam esse conselho. E assim este avô andou, caminhou, muito querido em muitos lugares. Mas como a gente tinha falado, o tempo passa inclusive para os homens de bom coração, para as mulheres de bom coração. Ele vai avançando. E assim, este ser começou a ficar mais velho, mais ancião, como nós decimos. Como os avós dizem, velho aquilo que fica usado, estragado, que não dá mais para usar, que fica perde a data de validade. Ancião é aquele que realmente compreende sua vida e com sabedoria sabe se movimentar na sua vida. E assim ele foi ficando ancião. Nesse percorrer da sua vida, chega um momento em que o corpo dele não andava mais. Mas mesmo assim o coração dele ainda era forte. E seguia rezando pelo nosso povo. Que somos nós também, né? Aí, tão cansadito,
sentou e deitou no regaço da Mãe Terra. E as lágrimas nasceram do coração dele. Aquelas lágrimas saíram do coração dele, rezando para que ele, até o último momento de sua vida, possa ter a fortaleza de sempre levar cura para seu povo, através de seu rezo. E quando o corpo foi indo e as suas lágrimas caíram na terra, o Taita Inti, o grande espírito, o Wiracocha, Nyanderu, falou para ele e ouviu a ele, descendo como um raio, caiu na terra. E este homem fechou os olhos e descansou. No momento que descansou, a Mãe Terra ouviu, escutou o resto dele, e ele se transformou em uma semente. E essa semente ficou na terra, ficou chegado pelo útero da Mãe Terra. E o Taita Inti, ao ver aquilo, chorou. E as lágrimas que caíram viraram água. E aquela água acordou aquela semente. E aquela semente despertou. Abriu, se transformando em uma árvore, em uma planta. E nesse momento, o espírito deste ser, através do coração da Mãe Terra, entrou nessa árvore. E agora que nós conhecemos ele como Tupac Malki Yachachi, o avô que se transformou em uma árvore. E hoje em dia está aqui, presente. Independente de tudo o que acontecer, está aqui, rezando junto conosco e seguindo o seu propósito. Então, estamos aqui, perante deste arrozinho, rezando porque possamos continuar esse bom caminho que ele fez. Nosso querido avôzinho Tupac Malki Yachachi, conhecido como Palo Santo, que é manifestação do amor divino. Como se diz, nesse mundo temos as plantas, os minerais, os animais e o ser humano. Cada um traz seu conhecimento, sua sabedoria. Os minerais trazem a memória divina, cada pedra, cada cristal. Os animais trazem o poder divino, a força divina. E as plantas, as árvores, trazem o amor divino. E o homem é portador da sabedoria divina. Quando estes quatro reinos se encontram em perfeita harmonia, vivimos em harmonia. Então, que nós possamos, através dos aliados que são o povo das minerais, o povo dos animais, o povo das plantas, poder nos unificar e trazer a sabedoria divina que o homem está faltando. E através deste Palo Santo, que possamos trazer para nós novamente a lembrança da sabedoria divina. E assim honrar a nosso Palo Santito, mais uma vez, com esta fumacinha. Rezar. Quando digo rezar, não é aquela questão de se ficar de joelhos, mas é de compreender realmente o sentido verdadeiro das palavras. Então, halhaya, halhaya, urpilhai são colher. A Roma está aqui.